Existirá uma segunda chance de salvação para aqueles que ficarem depois da volta de Jesus? Existirá uma segunda chance para ser salvo depois que Jesus voltar? Essa aí é a questão, né? Alguns cristãos nós sabemos que acreditam que os que não forem salvos na primeira volta de Jesus poderão ser salvos na segunda volta de Cristo. Isso é o que alguns acreditam. Existe uma corrente aí, é verdade que digamos que é minoria, mas existe essa corrente aí, que alguns acreditam nisso, que há uma segunda chance de salvação para aqueles que ficarem. Jesus vai voltar, mas Jesus vai vir novamente. E aqueles que não forem na primeira leva, poderá ir na segunda. A segunda, eles dizem que essa segunda será depois da tribulação. Nós cremos que Jesus voltará depois da tribulação. Só nós não cremos que ele voltará antes da tribulação. Esses que são chamados pré-tribulacionistas, eles creem que Jesus virá duas vezes, né? Eles dizem que Jesus virá uma única vez em duas etapas. Uma antes da tribulação e outra depois da tribulação, para levar o seu povo. Eles não dizem que Jesus voltará duas vezes, diz que voltará uma única vez em duas etapas. Mas na verdade ele voltará duas vezes, né? Você dizer que vem uma vez em duas etapas, você está vindo duas vezes. É a mesma coisa você dizer assim: eu vou a tal cidade, semana que vem eu vou em tal cidade uma única vez em duas etapas, em duas fases. Eu vou lá na terça e na quinta. É uma redundância, né? Aí diz: não, Jesus só vem uma única vez em duas fases, em duas etapas. Ele vem uma vez e depois de alguns anos ele vem de novo. Ele vem duas vezes, duas voltas para a salvação. Você está indo a tal cidade duas vezes. Você diz: não, se eu vou lá uma única vez, em duas etapas, na terça e na quinta, você está indo duas vezes naquela cidade. Então, queridos, para estas pessoas aí, Jesus voltará de forma secreta, né, que é antes da grande tribulação, e voltará novamente de forma visível depois da grande tribulação, dando uma segunda chance para aqueles que ficaram, que irão passar pela tribulação e serão mortos no nome de Jesus. A questão é: Jesus voltará duas vezes? Haverá uma segunda chance para aqueles que não foram na primeira irem na segunda? Então eles dizem aí que quem não for na primeira volta irá na segunda volta de Jesus. E a gente vai ver aqui o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Para isso eu vou convidar você a ler aí Hebreus capítulo 9, no versículo 27 e 28. Em Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha só o que diz aí: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá uma segunda vez. Preste atenção que o texto não fala de uma terceira vez. Então ele aparecerá uma segunda vez sem pecado para tirar, sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então ele aparecerá uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Então o texto aqui não informa uma terceira aparição de Jesus para buscar aqueles que estão o aguardando para a salvação. Então ele vem a primeira vez para pregar a salvação, que ele já veio, né? Veio e morreu na cruz. Ele vem essa primeira vez para pregar a salvação, para salvar. Virá uma segunda vez, uma única vez, que é a segunda vez ele voltará para julgar e levar aqueles que serão salvos. Ponto final. Não tem uma terceira vez. Então a gente não entende como é que as pessoas conseguem achar textos para defender as suas posições, aquilo que eles pensam, entendeu? Pegam textos que na verdade não estão querendo dizer aquilo e tentam interpretar para defender o que ele pensa. Se você for analisar os textos não estão dizendo isto, que Jesus virá uma terceira vez para buscar a sua igreja. Veio a primeira para salvar, e virá a segunda para levar, e virá uma terceira para levar novamente. Não existe isso na Bíblia. Então só existirá
uma única volta de Jesus, queridos, para buscar a sua igreja. Acabou, ponto final. Não existirá uma segunda chance de salvação depois que Jesus voltar. Ele vai voltar novamente para levar aqueles que ficaram, que não foram da primeira, né? Então, tentam achar, mas não existe texto bíblico para defender isso aí, para afirmar isso aí. Vamos ler aqui Mateus 25, versículo 1, a parábola das 10 virgens, para a gente entender um pouquinho melhor ali o que quer dizer. Em Mateus 25, a partir do versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Você vê que o texto já começa fazendo aí uma comparação do reino dos céus, que será semelhante a 10 virgens, né? Aí começa a história então das 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, vou dar um pause aqui, no versículo 4. A condição delas serem salvas era estarem com as suas lâmpadas acesas. E o que fazia essas lâmpadas estarem acesas era o azeite. Então elas precisavam do azeite para poder essas lâmpadas estarem sempre acesas. Era a condição para que quando o noivo chegasse, as levassem. Se dentre elas ali uma tivesse com a sua lâmpada, sua lamparina apagada, ela iria ficar. As 9 iriam e ela ficaria. Então a condição era essa. Só que o que aconteceu aí? Algumas saíram ao encontro do noivo, que representado ali, representando Jesus. 5 levaram azeites de reserva, para que suas lâmpadas não apagassem. Quando estivessem apagando, elas colocassem mais azeite. E as outras 5 não, foram só com aquele azeite que estava ali. É claro que ia acabar no meio do caminho. Então, o que acontece? No versículo 5, diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então aquelas que ficaram com as suas lâmpadas acesas, quando o noivo chegou, quando Jesus chegou na carruagem, elas entraram. As nécias estavam com as suas lâmpadas apagadas, elas correram para comprar. Elas ainda chegaram a tempo de encontrarem a carruagem. Olha o que continua dizendo aí no versículo 11 em diante. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha só, queridos. Elas, quando chegaram, a carruagem ainda estava ali, Jesus estava ali na carruagem ainda. Mas a porta estava fechada. E aí eu te pergunto, houve segunda chance para essas 5 que ficaram? Não houve. Acabou. Jesus voltou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, ficou para trás. Ele não prometeu ali voltar novamente. Olha, fiquem aí apercebidas agora, porque eu vou voltar novamente. Eu vou voltar uma segunda vez para salvar vocês. Se vocês estiverem preparadas, eu vou levá-las. Não existe isso. Não houve mais chance de salvação ali para aquelas que ficaram. E o texto ali ele não dá a entender que Jesus já havia vindo uma outra vez antes. Porque os que pregam a segunda chance para a salvação, diz que Jesus vem uma vez antes e depois vai vir outra vez. Aí o texto das 10 virgens não dá a entender, o texto não diz nada sobre isso, que Jesus havia vindo antes e agora estava vindo pela segunda vez para voltar, ou para levar os que seriam salvos. Não, Jesus só vai voltar uma única vez. Ele já veio a primeira,
pregando salvação, vai vir uma segunda vez unicamente para levar a sua igreja, levarem aqueles que foram realmente salvos. E a parábola, como você vê aí, ela já começa dizendo que as 10 virgens, a parábola, ela representa ali o reino de Deus. Ela já começa dizendo isso aí. O texto não diz que as 10 virgens foram daquelas pessoas que ficaram e não foram salvas na primeira volta de Jesus. Não diz isso. Porque na verdade só existe uma única volta. Uma única volta e ponto final. Esta volta, ela inclusive será de forma visível. Ela não será secreta. Os que defendem uma segunda chance de salvação diz que serão 2 voltas de Jesus, uma secreta e uma visível. Haverá o arrebatamento secreto e depois Jesus voltará, não mais de forma secreta. Agora ele voltará à vista de todos. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. Por mais que alguém queira lhe convencer disso aí e lhe mostrar textos bíblicos, ele vai descontextualizar aquele texto para trazer para a sua interpretação, para tentar lhe convencer. Mas não existe nenhum texto bíblico que venha defender uma segunda chance de salvação. Só existe, que venha defender 2 chances de salvação. Só existe uma única chance de salvação. Só existe uma única volta de Jesus. E esta volta de Jesus será de forma visível e não de forma secreta. Olha o que diz aí em Mateus 24, 27, para você ver que será de forma secreta e só existe uma, só existe essa. Mateus 24, 27, próprio Jesus diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí alguns pegam esse versículo e vai pregar justamente que a volta dele será tão rápida, essa primeira volta, que ninguém vai vê-lo, será como relâmpago. Mas aqui está falando de aparição, de aparecer. Aí ele está dizendo assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, então Jesus vai ser assim, ele vai se mostrar. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago sai do Oriente se mostrando até o Ocidente, quando ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, todos não veem, assim será a vinda do Filho do Homem. Está falando de se mostrar, de aparecer. É isso aí que Jesus está falando. Vai ser de forma visível. Jesus, em momento algum, nos dá a entender que ele voltará 2 vezes. Uma de forma secreta e outra de forma visível. Pelo contrário, queridos, ele nos dá sempre o entender, de forma bem clara, que ele voltará somente uma única vez e de forma bem visível, para que todos possam vê-lo. Ninguém vai ficar sem ver Jesus. Olha o que ele diz aí no capítulo 24, ainda, versículo 29 em diante. Mateus 24, versículo 29 em diante, ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Então, fenômenos extraordinários, sobrenaturais acontecerão. Todos verão. E esta é a única volta de Jesus. Não existe outra antes dessa. E ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, de forma totalmente visível. E é a única vez que Jesus vem, que ele vai voltar. Em Apocalipse 1, versículo 7, muitos já conhecem o texto, o versículo diz que eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Em Apocalipse 1, versículo 7. Então, às vezes, há uma contradição naqueles que defendem uma segunda chance de salvação, que são os pré-tribulacionistas, que diz que há o arrebatamento secreto, é a primeira volta de Jesus e depois vai vir uma volta de Jesus de forma visível. Há uma contradição aí no argumento deles, porque olha o que eles vão dizer aqui. O texto vai dizer em 1 Tessalonicenses,
4, a partir do versículo 13, vai dizer que os vivos jamais precederão aqueles que dormem, aqueles que estão mortos. Mas se você crê em 2 momentos de salvação, então os vivos irão preceder os mortos. Já vai contrário ao que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui deixa bem claro, no versículo 15, por exemplo, diz aqui, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem, aqueles que morreram, né? Eles serão primeiramente ressuscitados e levados para depois de nós, na volta de Jesus. Aí os que defendem que Jesus virá 2 vezes, eles defendem que Jesus virá a primeira vez e levará os vivos. Se o texto está dizendo que nós, os vivos, não iremos primeiramente, não iremos preceder os que estão mortos. O texto está dizendo aí, no versículo 15, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aí quem prega arrebatamento secreto diz que virá 2 voltas de Jesus. A primeira secreta e depois virá terá outra volta de Jesus que não será mais secreta, será visível. Só que há uma contradição aí, porque eles dizem, nesse arrebatamento secreto, que é a primeira volta de Jesus, que os vivos serão primeiramente levados. Mas o texto está dizendo que nós não precederemos os mortos. Pelo contrário, os mortos serão primeiramente ressuscitados, para depois nós, os vivos, nos encontrarmos com eles nos ares e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então você vê que essa doutrina, ela não bate, ela não fecha com as Escrituras. As Escrituras estão dizendo que nós jamais precederemos, nós os vivos, jamais precederemos os mortos. E nessa doutrina do arrebatamento secreto, eles pregam que nós sim precederemos os mortos. Nós iremos primeiro. Jesus vai vir e vai levar primeiro nós os vivos, os que fazem parte da igreja. Depois é que Jesus vem ressuscitar os mortos e levar o resto que ficou dos vivos. Não bate, meu irmão. Você vê que é uma heresia. É um ensinamento herético, porque não bate com as Escrituras Sagradas, não bate com a palavra. Aí vão trazer outros textos tentando, nos convencer sobre isso aí, mas o texto não fala sobre isso. E vão tentar forçar o texto para defender justamente uma posição que eles acreditam. Muitos acreditam isso e, infelizmente, pregam isso como verdade. Então tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, por quê? E quando eu digo aqui tenha cuidado, eu estou dizendo tanto para você que prega, como para você que ouve também. Porque você que prega um ensinamento desse, você pode estar conduzindo muitas pessoas para o inferno. Você pode estar levando muitas pessoas para o inferno, você pregando isso. Que Jesus voltará 2 vezes para a salvação.
Quem não for da primeira vai da segunda. Você pode estar conduzindo muita gente para ir para o inferno. Por quê? Porque a pessoa vai entender que se existe duas voltas de Jesus, ele não vai na primeira, mas ele tem a chance de ir na segunda. Ele vai lhe perguntar isso aí. Sim, tá. Aí se eu não for na primeira, eu posso ir na segunda? Você vai dizer que sim. Ah, mas você vai ter que pagar na segunda, você vai ter que pagar com a vida. Sim, eu pago com a vida, a pessoa vai dizer isso, eu pago com a vida, o importante é que eu vá para o céu. Agora, eu vou viver. Muitos podem pensar assim, eu vou viver aqui os prazeres dessa vida, da carne, né? Vou viver em pecado. E se eu ficar mais velho e Jesus não ter voltado, eu posso até me converter para ir na primeira. Mas se Jesus voltar antes, e eu ver que ele já voltou, aí eu me preparo para a segunda. Aí eu pago com a minha própria vida para ir na segunda. Então cuidado, porque muitos podem não estar preparados para ir na primeira, achando que existe uma segunda volta de Jesus, e não existe. E aí vão ficar despreparados para a única volta de Cristo, para levar aqueles que são seus. Então cuidado, você que prega, porque se você estiver errado, e na minha visão você está errado, não existe uma segunda chance de salvação, você está conduzindo estas pessoas para o inferno, porque muitas vão deixar de estarem preparadas para a primeira e única volta de Jesus, achando que vai haver uma segunda chance de salvação. E não há segunda chance de salvação. E é justamente como eu disse, muitos estarão aí preparados, ou melhor dizendo, não preparados para quando Jesus voltar, porque vão ficar às vezes protelando a sua conversão, e ainda pensa assim, se eu não for na primeira, eu vou lá, eu vou para a segunda leva de Jesus, eu vou na segunda. Eu vou ler aqui o texto que eu li inicialmente, já estamos chegando aqui no final do estudo, Hebreus 9, versículo 27 e 28, né? Foi o texto inicial. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disto o juízo, aqui também dá a entender que não existe morreu, viveu, não existe morrer e viver várias vezes. O texto bíblico aqui deixa claro, morre uma única vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento de Deus, e acabou. Assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Cristo aparecerá uma única e segunda vez. Ele voltará para buscar a sua igreja, para julgar a todos nós. Então, meu irmão, só existirá uma única volta de Cristo, uma única volta de Jesus, e você deve estar preparado. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com Cristo, com Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você tem Jesus na sua vida? Porque não adianta dizer que tem, se você realmente não vive a palavra, se você não vivencia Jesus todos os dias na sua vida. Olha o que o próprio Jesus diz aqui em Apocalipse 22, versículo 11 e 12, para encerrar. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, por estarmos aqui por mais esse dia, vivos na Tua presença, podendo falar sobre Ti, podendo promover o Teu reino, a Tua palavra, Senhor. Abençoa a todos nós, Senhor, aos ouvintes que estão ouvindo aí a ministração da Tua palavra, que o Senhor vá ao encontro deles nas suas necessidades, que o Senhor ouça os seus clamores e os atenda de acordo à necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor nos dê o verdadeiro entendimento da Tua palavra, Senhor, para que não sejamos enganados e sejamos apanhados de surpresa e despreparados naquele dia. Que o Senhor nos conduza no Teu entendimento, nos Teus caminhos,
para que nós possamos obter a salvação e viver eternamente ao teu lado. Nos dê mais um dia debaixo da tua graça, uma semana debaixo da tua proteção. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.